Eu sou o David, aluno da segundo semestre de Pedagogia. Eu vou gravar esse vídeo aqui, tá? Com o intuito de fazer o produto de aprendizagem número 2 que a gente está fazendo, da disciplina de alfabetização e letramento. O que é? É para explicar um pouco sobre a alfabetização e letramento, sobre o que a gente viu no decorrer do semestre e o que a gente aprendeu e tirou das conclusões que a gente tirou desse tema que a gente aprendeu. Aí eu tô usando um slide como base aqui, só para não me perder e tentar não estender muito o vídeo. Vai estar na tela, porque eu acho que eu vou editar e colocar. E, bom, a alfabetização e letramento. A alfabetização é basicamente tu dominar o código da escrita, tá? É tu pegar o sistema ortográfico, o alfabeto que a gente usa, ensinar para a criança, e a criança conseguir ter o domínio completo dele. Saber escrever, saber relacionar a sílaba, a palavra, fonema, grafema, ela tem que ter esse domínio completo. E o letramento, ele é o uso social da escrita. A gente vai pegar, vai ensinar para a criança o que é uma carta, o que é um jornal, vai ensinar ela como que diferencia uma carta de um jornal, que não é só escrever palavras e é isso, não. Existem diferentes usos sociais da escrita. A gente pode escrever uma carta, pode escrever um menu, pode escrever uma receita, enfim, muitas outras coisas. E o letramento, ele seria isso, a gente dá esse uso, essa função, tá? Social da escrita para criança. Falando um pouco mais da alfabetização, o que é a alfabetização? Ela vai permitir, tá, que o indivíduo ele tenha acesso a esse conhecimento do alfabeto e da escrita. Ela vai fazer com que a criança ela monte uma base, tá? Ela tenha uma construção ali e ela saiba exatamente escrever de forma correta, vai falar de forma correta e vai conseguir montar algo, um texto ou uma receita com a estrutura correta, tá? De palavras, sem erros gráficos e tudo mais. O letramento, o que ele é? É justamente aquilo que eu tinha falado de uso social. A gente vai pegar, tá? Para a criança e vai ensinar. Por que isso é importante? Ensinar o uso social da escrita. Porque para que no futuro elas possam se tornar crianças que são socialmente críticas. Elas saibam ter um pensamento crítico, ser um sujeito crítico. Ela sabe para que serve cada um e ela vai saber diferenciar e até para ela mesma assim vai ser um facilitador de entender os direitos dela depois que ela conseguir ter essa noção. Falando sobre as autoras que a gente viu em aula, a gente pode falar da Ferreiro e da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, que são duas autoras argentinas que escreveram. Elas vão no livro da Psicogênese da Língua Escrita, que é o livro, né, que a gente leu sobre elas vão dividir essa parte em quatro tópicos, né, em 4 fases. A primeira a gente fala da pré-silábica, que é onde a criança ela vai ter o conhecimento da escrita, ela vai saber que precisa ser escrito, o que ela fala pode ser escrito, mas ela não vai relacionar a fala com a escrita, ela vai escrever de uma maneira aleatória, tá? A silábica, aí é onde o indivíduo ali, ou a criança, o indivíduo, né, ela vai começar a ter o conhecimento de que uma sílaba, uma letra para cada sílaba da palavra. Até então, pode acontecer ela escrever mais, mas geralmente ela bota uma letra para cada sílaba e não tem muito sentido às vezes. Aí a gente pode ver a terceira fase, que é a silábica alfabética, que é justamente onde tem essa fase de transição. Essa fase de transição, tá? Ela vai fazer o quê? A silábica alfabética, ela vai entender que tem enfim, tem letras para sílaba. Ou seja, tem 2 letras para uma sílaba. E não é só mais uma letra para cada sílaba. E daí ela vai começar a escrever mais certinho e tudo mais, mas ela ainda vai cometer alguns erros. Ela pode botar mais de uma letra, pode botar só uma ainda. E a quarta, por última, a alfabética, que é onde ela vai compreender totalmente o sistema ortográfico ali, né? Ela vai
entender que dá para ela escrever, que as palavras que ela fala, cada uma vai ter uma letra, vão ter sílabas, ela vai entender os grafemas, os fonemas, ela vai saber separar as sílabas corretamente e escrever corretamente. A outra autora que é a mais importante, não digo que as outras são menos importantes, mas a que a gente viu que ajudou bastante nisso é a Magda Soares, tá? Ela foi a principal que falou isso e que deu esse contraste de visão da época que ela escreveu. O que ela fala, tá? Uma citação dela. Alfabetizar e letrar são dois processos indissociáveis, sendo que um não existe sem o outro. Na verdade, o ideal é alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais de leitura e escrita. O que dá para entender disso que ela fala? Que além de não dá para separar essas duas coisas, é impossível separar, a gente não pode ensinar um de cada vez. Porque tem pessoas que tentam ensinar um de cada vez e fica meio fraco. A gente pode ensinar os dois ao mesmo tempo, tá? Como que eu vejo isso? Um exemplo, tá? Um exemplo que eu vejo isso é a gente pegar uma criança e não dar vogais ou letras separadas para ela montar uma palavrinha. Não. A gente pega uma criança, a gente vai. Obviamente, é um processo que inicialmente pode ser feito, mas depois não tem mais sentido fazer isso. Depois a gente já pega, quando ela já tiver uma noçãozinha melhor de escrita, a gente pega e bota ela para escrever cartas, escrever textos, escrever historinhas, contos. E além de ajudar na imaginação da criança, nessa parte, né, da mente dela, a gente vai ensinar os dois ao mesmo tempo para a criança. O uso social da escrita e o sistema ortográfico, né? Que daí a criança já vai saber ler, escrever e identificar o que é cada objeto que ela está escrevendo ali. Se é uma carta, se é um jornal, se é para uma revista. Então, o que dá para tirar de conclusão disso é que, além dos dois eles terem que ser ensinados juntos, não dá só para ensinar um para a criança, porque senão ela vai virar uma analfabeta funcional. Os dois eles têm que ser ensinados juntos e isso é uma das fases mais importantes para criar um indivíduo que seja crítico na sociedade. Ele tem a noção do que ele está lendo, da onde ele vai estar se inserindo no futuro e dos direitos dele.